Cara, voltamos ao Nowhere, cara. E essas melodias, a gente comentou antes ali, por cima, no início do programa, mas eu acho que vale a gente ressaltar que essas melodias vocais, né, dessa dupla aí, né, cara, tem muita coisa que lembra realmente os anos 60, né, essa dupla trocando vocais em alguns momentos, né, como a Seagull, por exemplo, que eles trocam vocais infinitamente, né. Como vocalista principal, o Andy Bell, guitarrista, também deixou a banda para ir para o baixo do Oasis. Ele canta, se não me engano, as duas, como vocal principal, as duas últimas do álbum, né? Sem ser essa versão. Eu acho que são. A Paralyze e a Vapor Trail. Exato. Vapor Trail, cara, é uma música que, assim... Eu acho, se não me engano, que foi meu primeiro contato com Ride, porque passava na MTV, aquele clipe. Isso lá para 90, 91. Mas eu não tenho lembrança alguma desse disco ter saído do Brasil. Não sei se saiu em CD ou LP e tal. Não lembro. Eu acho que o único disco deles que eu vi aqui foi o Carnival of Light. Eu acho que é isso aí mesmo, que eu via nas prateleiras, mas nunca tinha pegado para ouvir. Exatamente. E é uma música que foi referência para muita coisa. Se você pensar bem, até Charlie Brown Jr. copiou essa música, cara. Porque o Chorão era fã, né? Eu lembro de uma entrevista dele que ele falou, não, eu sou fã do Ride, entendeu? Olha aí. E tem músicas do Charlie Brown que tem um pouco essa onda da guitarra meio jungle e tal, e evidentemente copiado do jeito deles, né, e tal, mas tá ali. E, cara, eu acho que é uma música, assim, eu acho uma grande pena que essa música não tenha apontado um caminho pro mainstream no rock, cara, uma grande pena. Acho que, por exemplo, aqui no Brasil, infelizmente, naquela época você não teve bandas querendo imitar esse tipo de som no mainstream, você teve no underground, né? Mas, assim, por exemplo, se os Titãs tivessem, a gente vai fazer um disco parecido com o do Ride, entendeu? Cara, eu fico até imaginando, se eles fizessem isso, em vez de fazer um disco parecido com o Grunge, né? Uhum. Se eles tivessem feito isso com alguma sensibilidade, dava para você descobrir um bom pop brasileiro feito com aquilo. Porque, por exemplo, a Seagull, cara... eu não consigo separar muito aquilo do Skank, daquela fase mais maquinarama, entendeu? Não tem muito daquilo ali. Eu acredito que o Samuel Rosa estivesse ouvindo Ride naquela época. O Cosmotron também tem algumas coisas de Ride aí. Eu andei percebendo algumas pitadas no disco do Cosmotron ali também. Eu acho que nessa fase ele estava ouvindo Ride, assim. Exatamente, tem muito a ver, cara. Acho que se você pegar, por exemplo... sei lá, Polar Bear, entendeu? São músicas que... Aquilo ali poderia ter dado, na minha opinião, uma chave pro rock brasileiro em termos de mainstream, em termos de, cara, vamos fazer música para vender, que seria muito boa. Eu acho que é uma grande pena que isso não tenha sido ouvido naquele período com mais atenção, cara. Eu acho que o rock brasileiro seria outro, entendeu? A gente teria uma coisa bem diferente aqui, teria bandas diferentes, mas enfim, não rolou, né? Eu percebo, assim, claro, com essa banda que eu vou citar, ela tá muito mais pro Britpop, muito mais pro rock sessentista, mas, por exemplo, a Cachorro Grande tem a Síndrome de Pânico, que é uma música que tem um groovão no baixo, assim, e tem uma levada meio Seagull, assim, sabe? Sim. Sabe? Aquela pegada, assim. É uma banda também que acabou claro, olhando muito mais pro Primal Scream, com aquele disco Costa do Marfim, mas que também tinha referência inicial, porque essa galera, eles estavam conectados de alguma forma nos anos 90, né, assim, esse início, né, não tinha como tu separar, né, os caras conversavam, estavam no mesmo selo, né, frequentavam as mesmas festas, então essa música acabou permeando ali, né, mesmo que não tão forte como o Loveless do My Blood Valentine, acabou, né, encharcando o resto ali da cena, né. É verdade. Tinha o Supergrass também, que acho que era uma referência do Cachorro Grande em vários discos que eles fizeram. E é outra banda que eu acho que vem dessa cena, digamos assim, que é Britpop, mas é um Britpop meio achatado, cara. Sabe, que acabou sendo meio achatado por bandas como o Oasis, o próprio Blur, entendeu? Que tomaram a dianteira daquilo tudo. Então, quando você pensa em um rock britânico da época, você às vezes acaba nem lembrando tanto deles, assim, você de repente pode pensar que o Supergrass é norte-americano, sei lá, porque tem aquela onda meio Monkees, né, do penteado do vocalista e tudo mais, mas, cara, era uma banda também do Britpop, sabe, era dessa galera aí,
entendeu? Só que, de repente, as pessoas não lembram tanto, cara, é uma grande pena. Né? Eu acho que acabou, como eles entraram, acabou no Brasil soando como aquela banda de uma música só, né, que é Alright, assim, né, que é aquela com pianinho, uma música legal pra caralho, mas entrou o clipe aqui e meio que as pessoas só conheciam aquilo do Supergrass, né? Faltou uma continuidade de trabalho, talvez da gravadora ou da própria banda também, né? Pra mostrar outra faceta, né? Os outros lados. Ou não agradou também o público, né? Eu acho que os outros discos nem saíram aqui. Eu acho que teve um disco deles, que é o... Eu esqueci o nome, aquele disco deles de capa azul de 2008, que eu acho que é até o último deles, que saiu aqui, eu tenho até o CD, mas acho que se bobear foi só esse, o primeiro uma coletânea que saiu depois e tal. Porque não foi uma banda tão divulgada aqui, apesar de eles terem vindo até por Hollywood Rock, né? Acho que eles vieram logo depois aqui, né? Sim, tocaram aí. A gente falou sobre eles num episódio, a gente nem lembro qual que é o... Mas a gente comentou sobre o disco que fez. Como é que é o nome do disco, Marcelo? É o que tem Alright, que tem esse... Completou 30 e poucos anos agora. Chute Coco, isso aí. É isso. Nós falamos sobre ele. Mas é isso aí mesmo, cara. É porque eu acho que a gente tava num momento de muita criatividade, assim, sabe? Enquanto, sei lá, os anos 80 tinha muita banda, mas os 90 eles foram mais, assim, sortudos, talvez, nesse sentido de trazer muito mais sonoridades, né? Então, bandas, assim, que... Enquanto, sei lá, nos anos 80 a gente tinha New Wave, post-punk, daí tava começando algumas outras coisas. Aqui já começa noise pop, noise punk, noise não sei o quê, daí é dream pop, dream... Cara, eu mandei pro Marcelo outro dia uma banda que era, tipo... Cara, tinha 7, 8 denominações, assim, de estilo, cara, entende? Então, tipo assim, é muita coisa, né? Então, nos anos 90 era muito criativo. E, claro, né, cara, a gente vivia uma efervescência brasileira também, né? Com várias bandas surgindo. Jota Quest, Patufu, o Rapa, Skank, todas essas bandas aí. Charlie Brown Jr. também, depois Raimundos e tal, né, cara? Cada uma com seu estilo... E às vezes algumas bandas acabaram sendo, assim, atropeladas, né, por esse tipo de som, assim, no caso do Ride, no caso do Supergrass e tantas outras aí, né, que o próprio Primal Scream, que, tipo, eram bandas do under, né, cara, tipo assim, você pegar bandas de underground, assim, não eram muito ouvidas, mas, assim, de amigos que eu conheço de São Paulo, quando a gente trocava uma ideia, na época eu trabalhava na rádio, o pessoal curtia muito, assim, então descobri muita coisa também nessa época aí. E, poxa, uma pena também, como você falou, que não teve todo o mérito dessas bandas aí, né, desse estilo, assim. Eu acho que, como você mesmo comentou, talvez o rock dos 90 para os 2000 ele teria tido uma outra sonoridade, uma outra cara, assim, sabe? Eu acho que seria mais legal, assim, a cena, né? Talvez até hoje a gente pudesse ter algumas coisas aí surgindo, né? E aí infelizmente não foi isso que aconteceu, enfim. Pois é, o rock, cara, a música brasileira, ela é muito, em alguns momentos da música brasileira, ela acabou sendo muito monitorada, digamos assim, pelo que dava canal nos Estados Unidos, né? Eu não sei se o Ride chegou a ser uma banda, digamos assim, tão popular nas paradas americanas. Eu acho que não chegou. Agora, por exemplo, o Nirvana foi, o Oasis foi muito, né? O Blur foi mais ou menos, né? Se bem que Blur, assim, eu acho que Blur não chegou a ser um grande sucesso no Brasil. Aquele show que eles deram aqui no Rio nos anos 90, por exemplo, que eu não fui, mas vários amigos meus foram, eles falam que eles se sentiram como se fosse uma festa da firma. Porque eles conheciam todo mundo que estava na plateia assistindo, assim, era meio que um encontro da galera, assim, pô, vamos ver o Blur, então, era meio isso. Não era um show muito lotado, tanto que foi no Metropolitan aqui no Rio, né? O Oasis tocou em estádios aqui no Rio de Janeiro, foi diferente, né? No Rio, São Paulo e tudo mais. Então, tudo considerado, era uma banda muito popular, né? E, cara, assim, se você parar para pensar, essa mudança que o Skank teve, por exemplo, ela é um pouco relacionada com isso aí, né? O fato da gente ter tido, digamos assim, uma música mais acústica, mais tranquila, fazer um sucesso no fim dos anos 90, tem um pouco a ver com digamos, essa descoberta da melodia, né? Sabe, que era tudo bem, não que o Nirvana não tivesse melodia, mas as pessoas pensavam mais em barulho quando pensavam neles, não no fato do Kurt Cobain saber fazer uma melodia muito boa, porque ele sabia mesmo, né? Mas eu acho que tudo está meio interligado, se você pensar
por esse aspecto, entendeu? Mas eu acho que isso aqui no Brasil, em termos de influências na música brasileira, ficou muito, digamos assim, muito tênue, né? Até engraçado até triste, né? A gente teve a morte do Lô Borges hoje, e os últimos discos do Lô Borges sempre tem um momento Britpop, cara. Assim, você escutava os discos dele, sempre tinha uma coisa ou outra que você lembrava de alguma banda, tipo Blur ou Pulp, entendeu? Alguma banda dos anos 90 que tinha essa onda meio Beatles, assim, de você fazer uma melodia um pouco ligada àquela fase final dos Beatles, né? A fase mais psicodélica deles. Então, cara, assim, isso tem um canal aqui no Brasil. Eu acho engraçado como é que isso nunca foi muito bem explorado, né?